com o professor Marco Aurélio. Marco Aurélio Freire já está conosco aqui e traz como pauta decisões do governo federal. Por um lado, o governo contempla o Congresso. Por outro lado, vai brigar com os congressistas na Justiça. Eita. Professor, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. É uma política do morde e assopra, né? Que é o seguinte, a primeira decisão, vamos pelo assopra, né? É o seguinte, a primeira decisão é que o governo Lula, essa semana, liberou um volume muito maior de emendas parlamentares, de dinheiro, né, para os parlamentares, justamente no momento que ele estava com mais crise, quando ele perdeu aí a votação do IOF, enfim. E esse volume é um volume alto. Só de quinta para sexta, para a gente ter uma ideia, 475 milhões, mais ou menos, de reais foram liberados para empenho. Empenho, gente, é o seguinte, quando o governo já reserva o dinheiro, né, o pagamento é outra história. Então você tem a autorização, que é simplesmente a lei, o empenho, que é quando você já tira o dinheiro ali do orçamento e já deixa reservado, e aí aquela emenda pode começar a ser executada, e depois tem o pagamento efetivo. Bem, só no dia 474 milhões e durante essa semana mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais foram liberados. E quem mais conseguiu dinheiro nesse montante todo de dinheiro? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teve pagos mais de 20 milhões de reais. Aí veja como é a diferença. No caso de Alcolumbre não foram só empenhados, foram efetivamente pagas emendas no valor de 20 milhões dele, que ele já tinha ali, né, já tinha sido reservado. Tudo isso nesse esforço, tá claro, né? O esforço do Lula para remontar a base, mas parece que não está fazendo muito efeito, não. Apesar dessa liberação, ainda há, olha, o governo só liberou até agora 8 bilhões de reais de emenda. E por que eu estou dizendo só 8? Porque existem 50 bilhões de reais de emendas para o orçamento, dentro do orçamento para o legislativo. Então, de 50 bilhões, 8 bilhões, e olha, 40 bilhões desses, quase 40 bilhões são obrigatórias. O governo vai ter que liberar de qualquer jeito até o fim do ano. Portanto, o Congresso vai continuar gritando, vai continuar buscando e pressionando o governo Lula. Isso está muito claro, porque nessa guerra entre emendas legislativa e executiva vão continuar nesse conflito, né? E a segunda questão é o morde, né? A gente começou pelo assopra, vamos pelo morde. Olha, o governo realmente decidiu que vai buscar no STF a recuperação da questão do IOF, que eles perderam no Congresso, vão tentar no Judiciário. Como assim? Olha só. Primeiro que o PSOL já fez uma ação, e já chegou no STF, uma ação questionando a derrubada do IOF, né? Eles já fizeram a ação. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, já colocou como relator desse processo o Alexandre de Moraes. O que quer dizer o seguinte, se o governo também fizer a ação dele, o governo está estudando isso, na hora que o governo fizer a ação, essa ação, por ser do mesmo tema que a outra, né, que a do PSOL, vai cair também nas mãos de Alexandre de Moraes. É isso que está sendo estudado. Jorge Messias, que é o ministro, o advogado-geral da União, já está estudando desde o dia da derrubada quais são os argumentos do governo, e tudo indica que o governo Lula vai liberar mesmo essa discussão para o judiciário, o que vai cair numa seguinte questão. Mais um fator de crise, mais um fator, né, de uma relação difícil entre o legislativo e o executivo, mas que tudo indica que o governo vai para o embate e chamar o judiciário para a briga, de certo modo, mas aí a conferir, vamos ver como é que isso vai ficar. Professor, agora há pouco o Mário trouxe aqui em destaque a reforma do secretariado da governadora Raquel, com vistas a 26. E nós estamos já há um bom tempo falando aqui sobre reforma ministerial. E parece que ela vai ali a conta-gotas, mas não avança dentro do que se esperava. Ainda existe a previsão de mudanças no Ministério Lula, ainda mais levando em consideração que os aliados não têm conseguido convencer os congressistas do próprio partido a votar nas pautas do governo? Olha, isso é uma boa questão. Nesse momento, a gente está vendo um derretimento da base, e esse derretimento da base está criando novas circunstâncias. O governo vai pelas emendas por um lado, vai pelo judiciário pelo outro, o que mostra que o diálogo político mesmo ele está sendo esfarelado, está sendo perdido. Com isso, a reforma ministerial, como ela foi pensada e desenhada lá em fevereiro,
ela não está andando mais naquele nível, porque o governo tem notado que não adianta oferecer mais cadeiras na esplanada para os partidos, porque os partidos do Centrão, principalmente, já estão se configurando como partidos de oposição, não todos, né, mas em geral tem entregado muito votos mais para a oposição. Vejam só, dos partidos que têm ministros agora na esplanada, eles entregaram mais de 200 votos contra o governo na discussão do IOF. Foram 398 votos e mais de 250 de partidos do Centrão. O que mostra que a articulação política ela já foi para o espaço. Vai ser preciso muita habilidade política de Gleisi Hoffmann, do próprio Lula e, né, do entorno do governo com os partidos para recuperar isso. Claro que a pauta da reforma entra no jogo, mas não parece hoje ser tão atrativa assim para os partidos, até porque está todo mundo olhando para 2026 e o jogo eleitoral em 2026 parece ser o seguinte: partidos do Centrão como a Federação do União Progressista, que é a União Brasil e PP, parecem realmente querer apoiar outros candidatos ou até lançar candidatura própria, mas claro, aí a conferir. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.